noite. Boa noite aos queridos amigos do Leal. Eu gostaria de saber de alguém se estão me ouvindo, se a imagem está boa. Nós já estamos ao vivo aqui. Cristiane Freitas, boa noite. Muito obrigado, viu, pela presença, pelo carinho de vocês. Alguém poderia me dizer se o som está bom, se a imagem está boa? Eu agradeço o carinho de vocês. Se alguém puder me falar, se alguém está ouvindo bem, né? Porque a gente sempre atrás do aparelho aqui, a gente não sabe, né, como que está chegando aí. Na casa de vocês, nos lares. Alguém poderia dizer como é que está funcionando, se está chegando? Está ótimo, obrigado, Cristiane, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós temos o hábito sempre, né? A imagem está ótima, e o som está baixo, o som, né? Eu estou aqui no som máximo aqui, né? Deixa eu ver aqui se o som está 100% o som aqui, né? Mas a gente fala um pouquinho mais alto, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós temos o hábito, né, de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a todos nós concedida na noite de hoje. Que Deus possa a todos nos abençoar. Quero agradecer também a Maria, ao Ricardo, ao qual tenho uma imensa gratidão, né, pelo carinho de sempre, pela ajuda de sempre. É uma pessoa assim, ao qual eu não conheço presencialmente, mas né, as vibrações, o carinho de longe é imenso, né? É imenso do Ricardo, da Maria e de todos aí que compartilham, né, a nossa humilde e singela live, tá? Eu gostaria de, antes da prece inicial, gente, convidar os amigos para o copo com água, né? Ou uma garrafinha com água, tá? Para que durante a nossa live possam os amigos espirituais do Leal, né, adentrar a cada lar, a cada residência, levar aí as energias, os fluidos, para que após, né, nós possamos ser beneficiados pelas energias do mundo espiritual, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos assim fazer a prece inicial para que Jesus possa todos nos abençoar. Porque, gente, mesmo através da live, né, nós estamos nessa conexão e os mentores espirituais haverão de ir em cada lar, em cada coração, em cada ambiente, para levar aquilo que nós tanto precisamos, o tanto quanto nós almejamos na noite de hoje. E em outros momentos também, né? Então, fechando os nossos olhos, dizemos: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei, que assim seja. Se conosco, Jesus, nessa noite, ampare-nos, nos proteja e nos inspire, para que tudo possa correr na mais perfeita ordem. Muito obrigado e muita paz por esse momento tão agradável. Gente, nós gostaríamos, na noite de hoje,
de falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Oração, caridade e confiança. Sabemos perfeitamente, né, que no Livro dos Espíritos, na questão 625, existe uma pergunta ao qual jamais deverá fugir da nossa memória, da nossa mente, né? Nós abrindo o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte pergunta: qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Sem dúvida alguma, Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é aquele que programou a nossa chegada aqui na Terra, que fez esse orbe, que tudo aquilo que nele existe, as florestas, os mares, né? As aves, ele projetou de tal forma, né, esse planeta maravilhoso, para que aqui, quando nós viéssemos, encontrássemos, tivéssemos condições de nós crescermos espiritualmente. E Jesus não nos abandona, né? Nos abandona nunca. Jesus é aquele irmão maior, aquele espírito sublime que um dia ele nos legou, né, através da sua mensagem muito maravilhosa, que das ovelhas que o Pai havia lhe confiado, nenhuma haveria de se perder. E com certeza nenhuma haverá de se perder, né? Embora nós recusamos essa ajuda, embora nós nos desviamos do caminho, mas Jesus está atento. E Ele nos busca, Ele nos ajuda, Ele nos ampara nos lugares mais difíceis, que nós mesmos nos enveredamos, que nós mesmos caímos, que nós mesmos nos perdemos. Então Jesus está atento a isso. Então ele deixa ali as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se desviou, em busca de nos ajudar. E aí ele atravessa deserto, ele atravessa a floresta, ele adentra regiões assim tenebrosas, obscuras, nos vales sombrios, em lugares encharcados, e ele vai lá carinhosamente. Neuza, boa noite, viu, querida? A Miriam também está assistindo, a Floricélia, obrigado pelo carinho, né? Então, Sueli Vieira, boa noite também. Então ele adentra essas regiões profundas e nos tira desse lugar, e nos abraça, com o seu jeito meigo, com o seu olhar sublime, com as suas mãos luminosas, e nos diz assim: vem para comigo. Você é meu irmão. Eu prometi ao Pai que nenhuma haveria de se perder. E nenhuma haveria de se perder. Venha. Ele nos traz carinhosamente, novamente, e nos coloca junto àquele grupo de ovelhas que Ele está cuidando, que Ele está amando, que Ele está proporcionando, né, a nossa chegada um dia junto de Deus, nosso Pai maior. Então, é claro que Jesus é o nosso guia e modelo. Mas entre Jesus e nós temos e tivemos o nosso saudoso e querido irmão Francisco Cândido Xavier, cuja vida é pautada de muitas lições, de muitos exemplos, ao qual ele dignificou o Consolador Prometido, essa doutrina maravilhosa, que tem como objetivo principal nós assimilarmos para o nosso crescimento espiritual e facilitar, né, essa ajuda que Jesus tem dado a nós há tanto tempo. Então Chico, ele nos traz muitas lições de vida, ao qual faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós lembramos que Chico Xavier, gente, nasceu no dia 2 de abril. Oi, Lúcia Barsi, boa noite, obrigado, viu, Lúcia? Sueli Vieira, boa noite, que legal, né?
Então nós lembramos que o nosso querido irmão Chico Xavier nasceu lá no dia 2 de abril do ano de 1910. E ele foi órfão de duas mãezinhas, né? Maria João de Deus, quando ele tinha 5 anos, ao qual os filhos foram separados, né? Porque o pai, o senhor João Cândido, não pôde cuidar de todos. Depois de 2 anos, ele busca os filhos de volta, porque ele casa com Dona Cidália. Alguns anos depois, também, Dona Cidália desencarna. E antes de desencarnar, ela chama o Chico e diz assim, porque viu nele, né? Viu em Chico a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, a sua responsabilidade. Ela tinha muito amor pelo Chico. Ela disse assim, meu filho, você sabe que eu também vou partir. E ele chorando lá nos seus 17 anos, ó mãe, eu queria tanto que você ficasse comigo, porque de todas as pessoas você é alguém que compartilhou aquilo que eu via, aquilo que eu via, as minhas dores e as minhas dificuldades. E Dona Cidália, ali na O Caminho da Morte, dizia para ele, ó Chico, você sabe que eu não entendia nada do que você falava, mas eu tinha certeza de tudo aquilo que você falava. Porque me foge a compreensão, essa questão da mediunidade, de ver, de ouvir, mas tudo que você falava, Chico, eu guardo em meu coração. E tenho a certeza que outras pessoas haverão de ajudá-lo. Eu só queria lhe pedir que você não deixe, não permite que o seu pai separe novamente vocês. E ele, com lágrimas nos olhos, pela Dona Cidália, que ele tanto amava, ele olhando para ela, pegando em suas mãos, ele disse, fique tranquila, minha mãe. Fique tranquila, porque enquanto a última das minhas irmãs não casarem, eu não me darei por concluída a tarefa no lar. E ela partiu em paz para o mundo espiritual. E Chico, então, agora ele vai se desvelar para ajudar, para amparar todos os seus irmãos. Numa tarefa ímpar e singular, de dedicação, de renúncia, de tolerância e de amor. Cuidou de todos. Permitiu que todos se unissem no carinho, no respeito e na solidariedade. Mas ele tinha que trabalhar também. E ele arruma emprego na Fazenda Modelo, Rômulo Joviano, que futuramente ele vai ser presidente do primeiro centro que eles vão abrir, um centro espírita. E então ele se desvelava à família e ao trabalho. E quando ele abre o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele também vai trabalhar no Centro Espírita Luiz Gonzaga 2 vezes na semana, terça e quinta, das 20 às 22, ministrando o Evangelho de Jesus àqueles que tanto precisavam. Mas Emmanuel diz a ele assim, Chico, a mediunidade, para que ela seja de fato coroada de luz, é importante que nós levamos ajuda aos mais necessitados. Você tem a sua família, você tem o seu campo de trabalho, que é o ganha-pão, e você tem a tarefa no centro espírita, onde as entidades amigas lhe amparam e você distribui ajuda aos desencarnados em sofrimentos e de muitas dores. Mas existe uma outra tarefa, Chico, que nós não podemos esquecer, que é visitar, que é levar alimentos, que é levar roupas, que é levar remédios a outros tantos corações encarnados aqui na Terra e que precisam da nossa ajuda. Porque dessa forma, a mediunidade que você está trazendo através dos livros, ela será com certeza um ponto luminoso a outros tantos corações. Porque elas chegarão carregadas da tarefa luminosa. Então, Chico Xavier, depois da atividade espírita, gente,
às quintas-feiras, ele saía com um grupo de pessoas e ia visitar alguns lares. Lares de casais, de senhoras, de pessoas muito necessitadas. E ele levava guloseimas, ele levava doces, ele levava ajuda àqueles tanto que precisavam. Essa era a tarefa, né, do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. E aí nós gostaríamos de lembrar que uma das questões primeiras que nós vamos ter na nossa querida doutrina é a questão da oração. A oração, gente, não foi esquecida por Kardec. Tanto é verdade que, né, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 666, nós temos lá 10 questões a respeito da importância da oração. A importância, né, dessa atitude de orarmos de uns para com os outros. E Kardec percebeu isso. E ele nos traz a importância, né, de nós orarmos uns pelos outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós conhecemos, né, que o Evangelho tem 28 capítulos, e no capítulo 27 nós temos lá o pedi e obtereis, e nós temos aí a informação, né, sobre a eficácia da prece. E no capítulo 28 nós temos a coletânea de preces espíritas, que Kardec faz um resuminho de pessoas que oram por si mesmo, que oram pelo próximo, que oram pelos desencarnados, pelos espíritos sofredores e assim por diante. Então, né, é lógico que nós não precisamos nos ater nas fórmulas, porque o que importa é o coração. A gente abre o coração e pede a Deus que abençoe e proteja aqueles que precisam. Pois bem, aí nós gostaríamos de lembrar a todos nós que existe, gente, um livro maravilhoso intitulado Inesquecível Chico. Nesse livro, Inesquecível Chico, tem uma história maravilhosa a respeito da importância da oração. Essa história conta que no ano de 1960 e poucos, na década de 60, em São José do Rio Preto, morava uma pessoa chamada... Oi, querida irmã também, Lourdes Rocha, seja bem-vinda, viu? Marilene Barbosa, obrigado. Existe uma pessoa chamada Farid Mussi. Farid Mussi, ele é espírita, na década de 60 e pouco, e Chico Xavier já está em Uberaba, né? Ele muda para Uberaba no ano de 1959. E o Sr. Farid Mussi, ele passava por um problema muito grave e não conseguindo resolver, alguém lhe diz assim: Sr. Farid, eu tenho certeza que se o senhor for em Uberaba, só de o senhor se aproximar do Chico, sentar do lado dele, com certeza os teus problemas haverão de ser solucionados. E ele guardou essa informação no seu coração. O Sr. Farid Mussi era espírita praticante, uma pessoa muito sincera, muito humilde e confiante de que de fato ele iria para Uberaba. E ele então reservou umas economias e foi para Uberaba. E chegando em Uberaba, lá no Centro Espírita da Prece, num sábado à tarde, ele percebeu que a fila era imensa, gente. A fila era imensa, mas fazer o quê, né? Eu gastei, fiz a viagem e tinha que ficar aqui esperando a minha vez, assim como outros tantos. E ficou lá, com o livrinho na mão, lendo. Com certeza chegaria a sua vez, ia demorar bastante, né? Estava ele em pé na fila, quando alguém chega e diz assim: o senhor é o Sr. Farid Mussi, certo? Aí ele ficou surpreso, disse: sim, sou eu. Porque ninguém sabia que ele estava lá na fila. É claro que a família sabia que ele foi para lá, né? Mas aí ele fala assim: mas tem algum problema, né? E o homem disse assim: sim, Chico Xavier pediu que eu viesse lhe buscar. Ele me deu as características de como o senhor está vestido, e aí eu vim na fila e lhe encontrei, e gostaria que o senhor me acompanhasse.
Ele ficou surpreso, o seu Farid Múcio, e foi acompanhando, né, aquele homem ao qual Chico havia pedido para lhe buscar. E ele foi. Quando chegou na porta, Chico Xavier estava dispensando alguém que já tinha sido atendido. Chico Xavier sentado, uma cadeira do lado. Chico olha para a porta e fala assim: Senhor Farid, pode entrar, sente aqui do meu lado. Quando ele sentou do lado do Chico, chorando, numa grande alegria, numa felicidade, sem entender o porquê. Chico Xavier então colocou a mão no ombro dele e disse assim: Senhor Farid, o senhor lembra de uma pessoa chamada Maura Araújo Javarini? Aí ele enxugou as lágrimas e falou assim: sim, Chico, eu conheço, eu lembro dessa pessoa. Então, senhor Farid, ela está aqui do meu lado, ela que me deu as suas características e disse que fique tranquilo, que os seus problemas haverão de ser solucionados. Ela que me deu as características para que eu pedisse para meu amigo lhe buscar na fila. Olha a mediunidade do Chico, gente. Que coisa maravilhosa. Está lá no livro Inesquecível Chico. O senhor se lembra dela mesmo, senhor Farid? Aí ele falou assim: lembro, Chico. Lembro que no ano de 1930, na década de 30, eu não era espírita. Morava, né, em São José do Rio Preto, eu era esotérico, pertencia a um grupo de esoterismo, e estava eu numa tarde em frente à minha casa, junto a um amigo, quando de repente passou um féretro. Um grupo de pessoas levando um caixão para o sepultamento. E eu perguntei ao amigo: o que está acontecendo? E o amigo disse: ah, você não soube? Ele falou: não. Então, é a esposa do açougueiro que tomou uma alta dose de lisol e suicidou-se. E por ter suicídio, por ser, né, ter sido suicídio, o padre não vai encomendar o corpo. E aí eu disse: então, a partir de hoje, no nosso grupo de orações, nós vamos colocar o nome dela, da senhora Maura Araújo Javarini, no livro Tátiva, que é o livro de orações. E todas as noites nós faremos um círculo de orações e oraremos por ela, pelo seu espírito. E assim eles fizeram. E assim nós fizemos, Chico. Por isso que eu lembro dela, né, da senhora Maura Araújo Javarini. Aí o Chico olhou nos olhos deles e disse assim: então, e ela está agradecendo as orações que vocês fizeram há mais de 30 anos atrás. Estava ela num grande sofrimento pela atitude impensada, naquele vale sombrio de tristeza e dor, sendo assediada por entidades que não os do bem, por algum tempo, até que não se sabe quando começou a ouvir vozes, pedindo a Deus que a abençoasse, que lhe perdoasse, que lhe ajudasse, onde quer que ela estivesse, naquelas tristes condições. Em vez que outra, ela foi sentindo fluidos a envolvê-la, uma tranquilidade, uma paz. Depois retornava, né, o sofrimento, mas espaçadamente, né, essas vibrações foram lhe invadindo o ser, foram lhe acalmando as dores, o sofrimento, aquela angústia que ela sentia do envenenamento, foi se apaziguando. E ela ouvia, gente, ela ouvia, né, as pessoas em oração, dizendo assim: Pai, lhe ajude, ampare a senhora Maura Araújo Javarini, onde quer que ela esteja, leve a ela os fluidos necessários de amor e de paz. Com o passar do tempo, ela conta, né, que foi dissipado aquelas trevas, foi se transformando em boas energias, um campo luminoso. Entidades amigas se aproximaram, colocaram ela numa maca e levaram para uma enfermagem no mundo espiritual, ao qual foi carinhosamente tratada, muito bem tratada.
E depois ela foi para um grupo de estudo, se restabeleceu e nunca mais se esqueceu daqueles a quem por ela oraram há 30 anos atrás. E Chico diz a ele: então, seu Faride, ela está aqui lhe abraçando, está lhe dizendo que haverá de ajudá-lo naquilo que o senhor precisa. Confie em Deus, confie em Jesus, confie nos mentores amigos e confie nela, que vai se desdobrar para que o Senhor tenha de volta, né, a sua paz, a sua tranquilidade e os seus problemas resolvidos. E aí ele começou a chorar de agradecimento. Quem é que não chora, né? E aí, gente, nós vamos vendo a importância das orações. Quando nós oramos por aqueles que partiram por conta do Covid, de leucemia, de câncer, da tuberculose, ou para o Vale dos Suicidas, ou para o campo dos refugiados, para os mendigos de rua, Deus está nos observando, né? Quando nós lançamos para o mundo espiritual essas vibrações em formas de bolinhas luminosas, como Chico um dia viu e perguntou para Emmanuel: o que é isso, Emmanuel? Né? Porque Chico, em desdobramento, via que da Terra partia para o mundo espiritual muitas bolinhas luminosas, e Emmanuel disse: Chico, são as vibrações, os pensamentos, as orações de muitos daqueles que amam e que oram por outros tantos que precisam. Existem entidades que pegam essas vibrações, colocam num jarro e haverão de levar aqueles que precisam, Chico. E Chico ficou muito contente, né, em saber, né, de que as orações jamais se perdem. As orações são energias de cura, de consolo e de conforto a quantos precisam. Então é importante nós orarmos uns pelos outros, né? E aí nós vamos lembrando, né, quando nós dissemos no começo, que Chico Xavier saía naquela tarefa singular de ajudar a quantos precisavam. Então, junto com um grupo de amigos, ele ia à noite, né, fazer evangelho aqui, levar uma palavra amiga ali, consolar outro lugar, né? E junto levava alguns doces, algumas guloseimas, alguma coisa que pudesse também, né, consolar o estômago faminto de outros tantos que precisavam. Numa dessas visitas, Chico estava lá numa casa e uma senhora chamada Dona Laura disse assim: ah, Chico, eu gostaria tanto que você fosse na minha casa, porque na minha casa só mora eu e minha irmã, né, paraplégica, paralítica, sob uma cama. Eu vim aqui fazer uma visita rápida e deixei alguém tomando conta dela, mas eu volto rapidinho, porque ela precisa de mim, Chico. E na semana seguinte, Chico foi visitar a Dona Laura e encontrou, gente, sobre a cama, Valéria. Valéria era uma moça paraplégica. Não falava, não se mexia e vivia sob os cuidados de Dona Laura. E dessa forma, só mexia os olhos. Chico falava que ela tinha os olhos mais lindos do mundo, que refletia a luminescência dos céus. E Chico se enterneceu por Valéria. E toda semana, na quinta-feira, Chico Xavier visitava Valéria e Dona Laura e levava guloseimas, levava bolos, levava doces, levava alguns recursos que ajudavam aquelas duas mulheres que passavam por grande necessidade. Fez isso durante 6 anos, ininterruptamente. 6 anos visitou ela. Quando passou 6 anos, certa noite Chico disse assim para Valéria: Valéria, você nunca andou, mas eu sei que você
deve ter ouvido falar um dia de Jesus, quando esteve na terra, que restituiu a visão aos cegos, permitiu que paralíticos andassem, curou leprosos, ressuscitou mortos, Valéria. Eu queria tanto que você, na sua imaginação, fosse até Jesus, ajoelhasse aos pés dele e pedisse que Jesus lhe curasse. E chegando na frente dele, você diz assim: Jesus, fale Valéria, fale Jesus. E aí Chico Xavier pedia que ela se esforçasse, né? E aí numa noite ela diz assim: Jesus. Chico Xavier explodiu de alegria. Pediu rapidamente que alguém fosse chamar a Dona Laura e pediu para Valéria: Valéria, repita para sua irmã. Laura, ela está falando, ela falou Jesus. Ela vai falar, Dona Laura. Ela vai falar. Fale, Valéria. E Valéria novamente, num esforço tremendo, disse: Jesus. Jesus. Eles se abraçaram, né? Naquele momento assim de muita sensibilidade, de muito amor, de muito carinho. Fizeram oração, o evangelho e se despediram. No sábado, no entanto, chegou a notícia que Valéria havia desencarnado. Chico Xavier ficou muito triste, mas unindo-se a outros corações, conseguiram realizar o sepultamento do corpo de Valéria. Isso em Pedro Leopoldo, na década de 40. Agora, com o passar do tempo, Chico Xavier está em Uberaba, na década de 70, e tem um problema muito grave no coração, um problema de angina, ao qual ele vai ser hospitalizado. Ao ser hospitalizado, claro, Chico Xavier, que nasceu em 1910, né, na década de 70, tem 60 e poucos anos, é alguém que nos trouxe um grande conforto ao coração, e dessa forma é natural que o povo espírita, né, fique preocupado e começam a ligar para o hospital, começam a fazer romaria, começam a ir lá, e passado algum tempo o médico diz assim: Chico, eu vou lhe dar alta, você vai para a sua casa, você precisa ainda de repouso de 1 mês, tomando os medicamentos religiosamente, mas no hospital não pode ficar, Chico, porque aqui nós não temos tempo de ficar atendendo um e o outro, tá bom? Se você me prometer que vai ficar recluso, eu te dou alta. E Chico foi sempre obediente ao que os médicos lhe indicaram, e ele foi para casa. Uma pessoa cuidava do Chico. Desculpe, gente. Aí chegando em casa, né, arrumou lá no seu quartinho, na sua cama, e ele disse à pessoa que ele cuidava: olha, a senhora sabe que eu não posso receber ninguém, mas eu não posso impedir que os meus amigos espirituais venham me visitar. Então, se a senhora passar pela porta do quarto e perceber que eu estou conversando, a senhora não admire, porque é algum dos meus amigos. E ela disse assim: algum dos seus amigos mortos? Ele disse: sim. E ela fez o sinal da cruz: Deus me livre que eu não chego nem perto, né? Porque é que nem nós, né, gente? Nós somos espíritas, nós acreditamos muito no mundo espiritual, mas a gente acredita demais, temos uma grande certeza. Mas eles não precisam aparecer para nós. Não precisa nem botar o dedinho dizendo: eu estou aqui, pelo amor de Deus, né? Que eles fiquem lá e nós ficamos aqui. Nós temos muita confiança neles, tanto é a confiança que eles não precisam se materializar, aparecer, né? Porque vai que de algum problema a gente desencarna, que pode acontecer, né? Imaginemos nós assim, às 2 da manhã, temos vontade de levantar e ir ao banheiro. Passa no corredor e aquela vozinha que tanto nos amou, que nós tínhamos tanto carinho,
tanta consideração, ela vem nos ver. Pronto, basta isso para a gente desencarnar junto com ela, né? Então não precisa. A gente sabe do amor, sabe do carinho, né? Mas cada um no seu lugar. Então Chico disse para ela, então, se a senhora me ouvir conversando, não se preocupe, porque Chico via os espíritos, né? Ele via os espíritos desde os seus 5 anos de idade. Então já era alguém que estava lá e estava cá. Não tem problema nenhum, né? Bom, então ele ficou lá sendo medicado no seu quarto, sendo ajudado pela aquela senhora, né? E passados uns 15 dias, pela madrugada, Chico sentiu um aperto muito grande no peito e acreditou até que iria desencarnar. Foi nesse momento que o quarto se iluminou e surgiu um espírito feminino muito bonito, muito belo. Ela então aproximou-se onde Chico estava deitado e disse assim: Chico, com a permissão de Jesus, eu venho aqui curá-lo, ajudá-lo, porque você tem uma tarefa a cumprir. Então eu pedi a Jesus, ele me permitiu, eu estou aqui. E nós dois iremos fazer uma oração. Você em oração, eu aqui. Vou colocar as mãos no seu peito, né? Para que essas dores cessem e, né, a angina dê trégua a você. Aí Chico se coloca em oração, ela coloca as mãos no peito do Chico, faz oração, as mãos se iluminam e por 15 minutos eles estão em oração. Quando ela terminou, gente, parece que as dores se diluíram, foi embora e Chico respirou tranquilo e agradecido. E aí ela disse assim: Chico, fique em paz, que Jesus lhe abençoe. E Chico disse: minha irmã, todos aqueles que me ajudam, que me trazem algum benefício, eu gosto de anotar o nome para as minhas orações e gostaria muito de saber o seu nome. Aí ela olhou para o Chico e falou assim: você não me conhece, Chico? Não estou lembrado da senhora, não. Nós somos muito amigos lá em Pedro Leopoldo. Ah, senhora, me desculpa, mas a senhora percebe, eu não estou muito bem, minha cabeça não está boa, né? Eu estou tomando muitos remédios, isso dificulta eu lembrar de muitas pessoas. Mas olha, se a senhora falar pelo menos um sobrenome, porque eu conheci muita gente lá em Pedro Leopoldo pelo sobrenome. Se a senhora falar que é da família Ferreira, dessa ou da outra, eu vou me lembrar. Aí ela olhou e falou assim: Chico, eu não vou falar meu sobrenome. Aliás, eu não vou falar nem o meu nome. Mas eu vou falar um nome, Chico. Vou falar apenas um nome e tenho certeza que você haverá de se lembrar de mim. Verdade? Ela falou sim. Ela aproximou-se dele assim, carinhosamente, e disse-lhe: Jesus, oh, Jesus. Ele explodiu em lágrimas. Valéria, você, oh minha irmã, quantas lembranças maravilhosas. Muito obrigado, Valéria, pelo carinho, por ter lembrado de mim, que sou tão pequeno perante Jesus, Valéria. Muito obrigado pela sua presença, por ter me ajudado nesse instante, eu que não mereço nada de Jesus, porque ainda nada fiz. Fez, Chico, fez sim. Você durante 6 anos esteve com um grupo de pessoas no meu lar que eu nunca mais vou esquecer. E levou aquilo que você tinha de mais precioso, Chico. Levou o seu amor, levou o seu carinho, levou a sua presença, levou doces, levou salgados, levou muita ajuda a nós que estávamos numa tarefa de muito sofrimento na terra, Chico. Não tem o que pague a caridade que você fez para nós, Chico. Eu gostaria muito de lhe agradecer. Por isso que lá no lugar onde eu estava,
Eu, sabendo dos seus problemas, eu pedi a Jesus que me permitisse fosse eu a portadora dos benefícios da tua ajuda. E Jesus permitiu. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo muito que você fez por mim. Ela então, sorrindo, despediu-se. E Chico Xavier, vez que outra, trazia para nós essa história. A história da caridade. A bandeira de todo e verdadeiro espírita. Que encontra-se no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade jamais é esquecida. A oração é uma forma de caridade, mas a caridade é aquela que nós nos doamos ao próximo, haverá de nos reverter um dia, de retornar a nós triplicadamente, duplicadamente, pelo esforço, pelo carinho de atendermos e cumprirmos a mensagem de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Então, todos nós que estamos nessa pandemia, nessa reclusão, quando nós todos retornarmos, e logo mais nós haveremos de retornar, que possamos abraçar um trabalho e ajudar com muito amor e carinho aqueles que precisam, com alimentos, com remédios, com roupas, na sopa, visitação aos idosos, aos moradores de rua. Brasil é o país pátria do Evangelho. E todos nós espíritas temos um campo imenso para fazer a caridade. Que seja simples, mas que seja contínua. Que seja escondida, mas que seja perseverante. Mas quando fizermos, façamos com amor, com carinho, com dedicação, com respeito ao próximo e a Jesus, que nos pede amarmos uns aos outros como ele nos amou. E Chico estava sempre nessa tarefa luminosa de amparar e ajudar o próximo. E todos nós sabemos que, vez que outra, ele visitava, junto com um grupo de amigos, um grupo de pessoas que iam buscar recursos, alimentos, lá debaixo da ponte. Eram muitos anos. Chegou num total de 200 pessoas, gente. Mas Chico nunca deixou de atendê-los. Recebia recursos, alimentos, e ele, junto com um grupo de pessoas, levavam sacolas daquilo que podia. E eles que recebiam ficavam muito agradecidos. Houve uma noite, no entanto, que a crise era imensa. Ninguém tinha recurso nenhum. O que fazer? Não temos nada. A irmã não tinha, o cunhado que trazia da feira não tinha nada, outras pessoas passavam por dificuldades e pela primeira vez eles não sabiam o que fazer. Então nós não vamos. Foi aí que aproximou-se Bezerra de Menezes e disse assim: não, Chico, vocês vão sim. Vocês têm que ir. Mas Bezerra, nós não temos nada. Vocês vão levar então água. Vão encher algumas moringas, algumas garrafas de água. Vamos nos dar as mãos. Vamos fluidificar. E vocês vão levar água àquele povo. Tudo bem, eles fizeram, encheram várias garrafas d'água, sacolas, né, com garrafas d'água. Deram as mãos, fizeram oração, sentiram o perfume das flores, perceberam que a água estava como que leitosa. E Bezerra de Menezes falou assim: vão sim, vocês procurem confiar que tudo dará certo. E Chico disse: mas será, Bezerra? Eles não sabem nem o que é água fluidificada.
eles vão em busca de alguma coisa, de um alimento, de um pão, de um arroz, de um legumes. Vão, Chico, confie e vão. E eles foram. Quando eles chegaram na ponte, gente, que era próxima ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, que fecharam o centro, e foram. Aí Chico foi à frente e disse assim: meus irmãos, tenho quase 200. Me perdoe, mas nós não temos nessa noite nada para lhes dar, a não ser água fluidificada. Ah, houve um murmurinho geral, né? E pessoas reclamando. Imagine, nós viemos de longe buscar aí alguma coisa e vocês não nos trouxeram nada? É um absurdo isso. E tinha homens, tinha mulheres, tinha idosos, tinham crianças, né, que pelo menos vieram em busca de um pedaço de pão, não tinha. E começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a discutir. Aí surgiu uma mulher, né, uma deputada. Deputada é aquelas mulheres que falam bastante. Falou assim: calma lá, gente. Era uma líder, né? Essas pessoas aí, por muito tempo, nos têm trazido alimentos. Nunca falharam. O que é isso? Vamos ter um pouco de respeito e consideração para com o Chico e essas pessoas. Se elas não trouxeram, é porque de fato não puderam. Então vamos nós hoje dar a eles alguma coisa de nós. Vamos fazer uma oração, vamos cantar, vamos agradecer. Não é assim não. Pagar com ingratidão o tanto benefício que eles nos trouxeram até nos dias de hoje. O que é isso? Pois bem, aí eles fizeram oração, cantaram, agradeceram. Isso era quase meia-noite, gente. De repente apareceu um caminhão, um baú, caminhão-baú. E de dentro do caminhão, o homem abaixou o vidro e gritou assim: por gentileza, eu gostaria de falar com o senhor Chico Xavier. Todo mundo apontou: é ele, é ele. E aí um grupo de pessoas foi até o caminhão, claro, né? O caminhão chegou ali, não se sabe de onde. E o homem disse assim: Chico, falou o nome, eu venho a pedido de um casal lá de Santo André de São Paulo. É um casal, Chico, que no ano passado o filho deles faleceu num acidente muito grave, eles ficaram desesperados. E eles estiveram aqui e receberam uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Essa mensagem trazia informações do filho desencarnado. Eles ficaram muito agradecidos. E eles disseram assim: um dia nós haveremos de lhe pagar, Chico, esse consolo, essa ajuda, essa certeza de que a vida continua e o meu filho muito nos ama e cumpriu uma tarefa. Que Deus conforte os nossos corações para nós vivermos sem essa luz do brilho dos seus olhos, da presença, dos abraços, do sorriso, que fará muita falta em nossos corações, mas essa carta nos confortou, Chico. Um dia eu haverei de retribuir esse benefício, Chico. E assim, eles então encheram esse caminhão aqui de alimentos e pediu que eu trouxesse aqui no Centro Espírita da Prece. Só que houve, Chico, um acidente no caminho, me atrasei, cheguei agora à noite lá. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. E quando eu ia colocar a chave no contato para ir embora, apareceu uma pessoa e disse assim: você procura quem? Ah, eu estou atrás do senhor Chico Xavier, tenho alimentos aqui para entregar para ele. Eu venho de São Paulo. O senhor sabe me dizer onde que ele está? Sei sim. E ele me falou, Chico, ele falou assim: ó, você sobe, vai nessa rua, entre a esquerda e a direita, Chico Xavier está com um grupo de pessoas lá debaixo da ponte. E fale para ele que foi Bezerra de Menezes que disse ao senhor. Então Chico foi Bezerra de Menezes. Aí Chico Xavier agradeceu, viu as lágrimas. Mas aí abriu o baú e vieram os necessitados, fizeram fila e levaram
tudo o que precisavam. Olha a confiança. A confiança nos mentores amigos, em Jesus, em Deus, que jamais venhamos perder essa confiança no mundo espiritual. Muitas das vezes o que nós pedimos não chega hoje, mas só os benefícios que nós recebemos nessa vida é maravilhoso. Então, que Jesus possa todos nos abençoar, que nós, através da oração, através da caridade e através da confiança, possamos estar sempre ligados a Jesus, nosso irmão maior. Lembramos numa passagem maravilhosa evangélica, gente, de Inácio de Antioquia, quando estava preso pelos soldados romanos, naquela manhã ensolarada, quando chegava em Roma, preso, mais de 90 anos. Inácio de Antioquia foi pupilo de João Evangelista. Ele dedicara a sua vida em favor do próximo do Evangelho de Jesus. E agora estava ali preso, entre correntes nos pés e nas mãos. 10 soldados haviam trazido para Roma para ser sacrificado. Quando Inácio contempla Roma, naquela beleza imensa dos casarios luminosos, da Via Ápia, do palácio do imperador, das igrejas, do Circo Máximo, ele começa a sorrir. Nas estradas pavimentadas, floridas, ele sorri. O soldado fica estático. Parecia ser loucura alguém que a sua carne serviria de alimentos aos animais famintos do Circo Máximo. O comandante estruge-lhe na face algumas bordoadas e diz: está louco, Inácio? Está louco? Você é que nem outros tantos cristãos que, ao dar testemunho ao carpinteiro, está sempre sorrindo e cantando. Inácio de Antioquia, acostumado às brutalidades, aos maus tratos, não veio à tona raiva nem ódio. Se recompôs, olhou para ele e disse: ah, meu irmão, é que durante toda a minha vida eu pedi a Jesus de não partir sem contemplar essa bela Roma. Logo o soldado ficou quieto. Tantas maravilhas. Aí ele foi relatando o palácio, as estradas pavimentadas, floridas, belas, naquela manhã ensolarada de Roma. Aí os soldados ficaram tranquilos. E ele disse então, de uma forma tranquila também: se a vós, que são abutres venais, que saqueiam, que matam, que invadem cidades, escravizando e perturbando pessoas honestas, filhas de Deus, que tanta barbaridade tem praticado no mundo, se Deus, na sua infinita misericórdia, soube dar a vocês essa bela cidade, que maravilhosa cidade não dará a todos os verdadeiros cristãos que cumprem com dignidade e amor a mensagem do Cristo, a mensagem do nosso irmão maior, que através da caridade, das orações, do bem ao próximo, renuncia a sua própria vida em favor deles. Então, de antemão já contemplo o mundo espiritual, a cidade maravilhosa que lhe haverá de estar reservando a todos aqueles que se dedicam na caridade e amor do próximo. E Inácio depois será jogado no Circo Máximo e o seu corpo será moído pelos dentes dos animais ferozes, ao qual ele vai afirmar antes de morrer que todos os verdadeiros cristãos só serão se serem trigos de Deus, quando serem moídos pelo verdadeiro testemunho de amor ao próximo e de dedicação ao bem de si mesmo. Gente, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, e gostaria de convidá-los a todos
para as vibrações desta noite, com a água, com o copinho, com a garrafa, né? E fechando os nossos olhos, dizemos: Senhor Jesus, que estas vibrações dessa noite possam ser levadas a todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados. Que aqueles que envolveram o plano espiritual, Jesus, carregando tanta saudade, repentinamente se viram afastados dos seus amores, dos seus familiares, dos seus afazeres, e a mudança brusca é tão grande, Senhor, desses corações saudosos. Ampare a todos, Senhor, nessa nova existência espiritual, e aqueles que ficaram na saudade de não tê-los mais no abraço, no olhar, nas palavras, que possam ser consolados e protegidos. Essa é a tarefa do Consolador prometido: consolar os corações de todos os aflitos, filhos de Deus, aos mendigos da terra, Senhor, aos refugiados de todo o mundo, aqueles que estão nos presídios, estão ali reclusos diante de atitude impensada, mas que tem tantas mães que os amam e choram todas as noites de saudade dos filhos ou daqueles que lá estão, aos animais de carga de todo o mundo, Senhor, os animais abandonados. Pedimos, Jesus, aqueles que estão famintos, que possam, a misericórdia de Deus, levar consolo e ajuda a todos os lugares, a todos os quadrantes do mundo. Aos políticos de todas as nações, Senhor, que eles possam compreender que é uma tarefa luminosa e estão na terra para ajudar e amparar a comunidade ao qual o elegeu dignamente. Fortaleça e ampare, Senhor, a todos nós que estamos nesse caminho. Fortalece e nos ampara, para que possamos realizar o melhor. E todos aqueles que nos deram oportunidade nesta noite de adentrar cada lar, cada coração, que possam ser abençoados e amparados, hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês pela paciência de estarmos juntos até esse momento. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, e para que nós possamos continuar nessa certeza de que Deus está no comando, de que Deus não nos abandona e de que Deus nos ama a todos. Eu só queria pedir um favor a vocês. Meu nome é José Carlos, e todos aqueles que nos ouviram na noite de hoje, né? Mais tarde, em outros momentos, quando estiverem em prece, ore também por mim, né? Nós precisamos uns que nós oremos uns pelos outros, porque um dia perguntaram ao Chico: Chico, você precisa de prece? E ele disse: e depressa. Se Chico precisava de prece, imaginemos nós, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, fique com Deus, e que Jesus possa abençoá-los e protegê-los sempre. Muito, muito, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Aí nós vamos encerrar agora, né? E muita paz.